gente, tudo bem? Hoje eu vou falar pra vocês o quanto eu gastei na Itália. Eu fiz essa viagem em janeiro de 2020, então foi agora no começo do ano. E foi uma viagem muito planejada. Era uma oportunidade muito boa da gente ter uma experiência fora, da gente ter uma experiência com o italiano, porque o curso foi em italiano. Então foi uma coisa que a gente precisava fazer e a gente foi se planejando e tudo e a gente viu que dava. Quanto que a gente gastou? Que no começo a gente planejou uma coisa e depois, como o curso era de uma semana só, a gente falou, a gente não vai pra Itália gastar puta dinheiro com aéreo pra ficar só uma semana numa cidade que muito fofa, eu amo Camerino, mas não tem absolutamente nada pra fazer. É uma cidade universitária, é uma cidade pequena da Itália. Então, eu resolvi gravar isso pra vocês saberem mais ou menos quanto custa. Eu já fui pra Itália uma outra vez e a Itália é uma média da Europa, porque assim, tem lugares mais caros, tipo a França e a Inglaterra, assim, nem se fala, né? A Libra, meu Deus. E tem outros lugares mais baratos, por exemplo, Portugal. E isso eu tô falando dos países que eu fui, que eu tive experiência. Eu não sei quanto custam as coisas na Alemanha, nos países nórdicos, eu não sei. Então eu tô falando do que eu sei. Eu sei que a Itália é um lugar que tem uns preços muito melhores que outros países, mas existem países mais baratos. Então aqui eu vou falar mais ou menos quanto que eu gastei. E eu vou detalhando, porque como eu fiquei essa semana no curso, a minha viagem foram acho que 20 dias mais ou menos. E eu fiquei uma semana no curso. Nessa semana do curso, eu gastei com o curso, mas eu já tinha pago ele aqui no Brasil. Então lá, por ser uma cidade pequena, eu fiquei o dia inteiro nas aulas, então eu não gastei tanto. Mas vou dar um panorama geral e eu vou falar o quanto que eu gastei para vocês terem uma ideia. Então, primeiro, a primeira coisa que a gente viu foi o aéreo, lógico. A gente chegou a ver algumas promoções por 2.800, só que a gente pagou 3.200. E depois que a gente comprou, o euro começou a subir e a passagem começou a variar. A gente comprou em maio para viagem em janeiro. Então eu sempre indico, talvez um ano antes não, mas assim, pelo menos 6 meses antes. Quando eu comprei o aéreo, como eu comprei de uma agência de turismo, eu comprei também o seguro de viagem que eu paguei mais ou menos R$ 300, um pouquinho mais eu acho que foi tipo 330, alguma coisa do tipo. Então eu paguei o mais simples, R$ 300 com os 3.200, então foi 3.500 assim logo de cara com aéreo e com seguro de viagem. Depois, a segunda coisa que a gente viu, onde a gente iria se hospedar. Nós não estávamos cheias da grana, então a gente não conseguia ficar num hotel 5 estrelas, alguma coisa desse tipo. A gente precisava ficar num hotel mais barato. Mas também a gente estava viajando sozinha pela primeira vez, não tinha segurança dos nossos pais, a gente não sabia muito bem como que ia ser lá, então a gente não quis ficar em hostel. Eu super indico o hostel, eu acho uma coisa super legal. Todos os meus amigos que ficam adoram, principalmente quando você viaja sozinho, porque você faz novas amizades e conhece gente de todo lugar do mundo. Mas nós éramos em 6 meninas, nós estávamos em 6 meninas, a gente não sabia muito bem, então a gente falou, vamos pegar um hotel, 3 estrelas, agrada a todo mundo, porque a gente fica em hotel e a gente se sente mais segura. Além de já ter a questão do café da manhã, que tem muito hostel que não inclui café da manhã, e a gente pensou, a gente vai gastar o café da manhã em euro, depois almoçar em euro, né? Euro, tá caro. Então, vamos ficar de hotel mesmo. A gente buscou hotéis que ficassem em média R$ 300 a diária, como estávamos em 6, 2 quartos triplos, para ficar R$ 100 por noite. Foi mais ou menos o que a gente conseguiu. Deu uma média de R$ 110 por noite por pessoa nesses hotéis das cidades grandes. Porque o hotel do curso foi uma exceção, a gente teve que pagar lá na hora. Tirando a semana do curso, foram 13 noites nessas cidades e nós gastamos R$ 1.300. Eu indico para uma viagem segura, para uma viagem tranquila, você levar de 50 a 70 euros por dia. Dá para gastar menos? Com certeza dá para gastar menos. Os museus custavam mais ou menos 12 euros, alguns 8. O Coliseu foi um pouco mais caro, foi 16. Então vai mais ou menos
nessa faixa. Mas você não vai em mais de 2 por dia. Então vamos supor 30 euros só para museu por dia. Refeições. Lá, uma coisa que eu achei incrível, tirando o Milão, que era um pouquinho mais caro, e assim, eu digo pouquinho porque realmente era só um pouquinho mais caro na questão das refeições, você vai gastar 10 euros no prato. Assim, todos os lugares que a gente ia tinha opção de 10 euros. Tinha restaurante um pouco mais chique, que era, sei lá, 11 euros. Restaurante um pouco mais simples, que tinham pratos de 7, 8 euros. Isso nas cidades grandes, novamente, nas cidades turísticas que a gente passou. Então, 10 euros por refeição é o que você vai gastar. Você quer beber alguma coisa, 12 euros. Às vezes tem uma taxa de serviço que vai ser 2 euros. Então, você vai gastar no máximo 14 euros. A não ser que você vá realmente num restaurante mega sofisticado. Ou como a gente fez de ir no Hard Rock. A gente amou o Hard Rock. Eu sou apaixonada. Eu tinha acabado de voltar de Orlando e eu fui no Hard Rock de lá, que é gigante, que é lindo e tal. E eu falei, eu vou tentar ir em todos os Hard Rocks que eu conseguir. E eu consegui ir em quase todas as cidades, eu só não fui em Milão. Mas a gente foi no Hard Rock de Roma, de Veneza e de Florença. Então, as meninas curtiram muito. Já era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Eu já tinha ido no Hard Rock de Orlando e quando eu fui pra Colômbia, eu fui no de Cartagena também. Então, era uma coisa que eu curtia muito e eu falei, tudo bem, eu vou gastar mais no Hard Rock. Lá, os preços dos pratos são muito mais caros, assim, quase o dobro. Na verdade, você paga o dobro. O dia que eu paguei menos, eu gastei 19 euros no Hard Rock, mas eu gastei 19 em um dia. Aí teve um outro dia que eu falei assim, dane-se, vou massagear a diva que existe em mim, dane-se. E aí eu gastei quase 40 euros lá. Eu gastei 40 euros porque eu comprei um copo e uma bebida, tipo um drink. E lá é euro, sabe? Então tudo fica muito mais caro. Tem que multiplicar por 5. Lá foi um dia que eu falei, eu não vou multiplicar absolutamente nada. Eu sei quanto que eu tenho, eu sei quanto que eu posso gastar por dia, então vamos embora. Em Veneza, eu gastei um pouco menos, eu gastei acho que 20 ou 25 euros na minha refeição. Mas eu decidi comprar um moletom do Hard Rock que custou 40 euros. Então eu gastei com agasalho e eu gastei com a comida, eu devo ter gasto uns 70 euros só no Hard Rock. Eu fiquei fazendo a conta de quantos reais eu gastei só no Hard Rock e foi absurdo. Mas se você não liga pra restaurantes assim, diferentes, você consegue comer por 10 euros. E lá, como você come muita massa, pizza, enche. A pizza de lá é gigante. Se você quiser dividir com alguém, você consegue, apesar dos italianos odiarem que você faça isso. Você pode. E era muito raro eu almoçar e jantar. Muito raro mesmo. Então eu gastava 40 euros por dia, mais ou menos. É lógico que teve o dia, né, que eu comprei um moletom que eu gastei um pouco mais, enfim. Normal numa viagem você gastar mais um dia, menos em outros dias. Transporte. Eu adorei o site Rail Europe, todas as minhas passagens de trem aqui do Brasil. É muito bom, é muito confiável. Eu consegui comprar todos os meus transportes por lá, então eu comprei todas as minhas passagens de trem. Eu comprei o transporte de Roma até a cidade do curso, que é Camerino, de Camerino até Florença, de Florença para Veneza, de Veneza para Milão. Foram muitos trens, então a gente gastou 500 reais. Com a conversão do euro do dia, ficou 500 reais todos os trens. Quanto custa o metrô? O metrô custa mais ou menos 1,50, mas a gente usou muito pouco, tipo, muito pouco mesmo. Eu acho que a gente só usou em Milão, porque a gente teve que pegar um hotel afastado do centro da cidade, mas em todas as outras cidades a gente ficou muito, muito, muito perto do centro. Então a gente fez tudo a pé. Então isso é uma dica muito boa. Pegar o hotel perto do centro é muito bom, porque você economiza com o metrô e eles não são absurdamente caros, tirando o Milão, que sai do padrão Itália. É a mais, assim, ele é realmente caro. Foi a diária que a gente pagou quase o dobro de uma diária normal. Considerando que eu paguei 500 reais no transporte, 3.200 reais com o aéreo, 300 reais com o seguro, 2.700 reais com o curso, 625 reais com o hotel fora das cidades turísticas, né, da cidade do meu curso, 1.300 reais com hotel em quartos triplos e 5.000 reais porque eu levei 1.000 euros
Sobre os 1.000 euros. Os 1.000 euros englobam tudo que eu gastei lá, que eu já não tinha pago aqui, que eu falei pra vocês. Então, toda a alimentação, todos os museus, as compras que eu quis fazer, porque eu comprei muita coisa na Zara, porque tava valendo muito a pena o preço. Eu também comprei diversas coisas, lembrancinhas, Nutella, bebida, comprei tudo. Então, eu falaria que dá pra fazer essa viagem da mesma forma que eu fiz, mas assim, só com Hard Rock eu gastei 150 euros mais ou menos. Então, só esse gasto, se eu tivesse me alimentado em outro lugar, eu teria gasto 30, nas mesmas 3 refeições que eu fiz por lá. Se eu não tivesse comprado a blusa de frio, enfim, se eu tivesse feito outras escolhas da minha viagem, eu teria gasto menos. Então, eu falaria que dá pra fazer essa viagem, a mesma viagem que eu fiz com 700 euros tranquilamente. Então, tranquilamente dá pra fazer com 700 euros. E também, como eu falei, o meu curso eu paguei 600 euros. Daria pra ficar uma semana em qualquer lugar, incluindo hotel e alimentação, assim, tranquilamente também. Então, minha viagem ao todo ficou R$ 13.325, em média, com o euro quando ele estava 5, no máximo 5, eu cheguei a pagar menos nele. Então, hoje já estaria um pouco mais caro, mas como eu falei, quase 3 mil foram só do meu curso. Então, essa viagem, na realidade, ficaria... Essa viagem teria ficado no máximo 10 mil reais se eu não tivesse feito o curso. Então, gente, esse foi meu vídeo. Eu queria muito falar o quanto que eu gastei lá, porque muita gente acha que é barato, tem gente que fala que, nossa senhora, quanto dinheiro para gastar numa viagem. Então, foi o meu estilo. Vocês já perceberam que eu não me importo em ficar em hotéis 5 estrelas, super luxuosos, mas eu preferi não ir em hostel. Mas foram as escolhas que eu fiz, eu expliquei como que eu sou na viagem, eu expliquei com o que eu gastei além do normal numa viagem. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer sugestão de vídeo, ou se vocês tiveram uma experiência diferente da minha, se vocês gastaram mais, se vocês gastaram menos, se vocês quiserem me ensinar como economizar, eu realmente fiz a viagem dos meus sonhos da forma exatamente como eu queria. Então eu tive muitos, assim, luxos da minha viagem por ter me programado muito para isso. Eu trabalhei muito para conseguir pagar. Eu não paguei tudo, obviamente. Eu era estagiária na época, então não dá para pagar tudo com um salário de estagiária. Então, metade dessa viagem fui eu que paguei. Então, já é uma grana para alguém que tem 21 anos e que eu não tinha um trabalho fixo, né? Eu era estagiária. Então, se vocês juntarem dinheiro, se vocês quiserem, se for um sonho, vale a pena. E eu espero muito que vocês consigam ir se for a vontade de vocês. Então, um beijo, até o próximo vídeo.